A teoria evolucionista na antropologia era uma corrente predominante até mais ou menos a metade do século XX, desenvolvida por Lewis Henry Morgan, Edward Taylor e James George Frazer, e defendia a ideia de linearidade evolutiva nas construções sociais e culturais das populações. Nesse sentido, então considerava as sociedades como mais ou menos evoluídas de acordo com o modelo eurocêntrico, que se colocava como o último estágio da evolução, e tendo populações indígenas, africanas e outras populações que não correspondiam ao modelo ocidental de organização social, como exemplos de sociedades com estágio inferior nessa linearidade evolutiva. Todas as sociedades, então, dentro dessa teoria, passariam pelos mesmos estágios que já haviam sido anteriormente superados pelas sociedades ocidentais. Essa linearidade parte do pressuposto de que todas as sociedades passam pelas mesmas respostas culturais às necessidades biológicas, que a evolução social é como uma escada, sendo cada degrau uma etapa a ser percorrida por todas as sociedades. Isso foi inspirado principalmente pela teoria da evolução de Darwin, e daí surge o conceito de darwinismo social. E sugere então que, assim como na evolução das espécies, algo que na biologia faz sentido e existem evidências concretas para isso, as sociedades humanas também apresentariam um modelo parecido na evolução social. Esse conceito de evolucionismo aplicado na antropologia tem muitas contradições, falta de evidência, não explica ou se faz de maneira equivocada uma série de fenômenos. E, acima de tudo, tem um interesse claro de colocar a sociedade ocidental como sendo a mais evoluída de todas as outras sociedades, dentro dos próprios termos, desconsiderando a pluralidade de possibilidades culturais existentes e legitimando, assim, a dominação da sociedade ocidental sobre as outras. Para a antropologia, as noções de soberania entre povos que têm origem no evolucionismo cultural tornaram-se obsoletas. Contudo, em nossa sociedade ainda é muito comum que esses ideais continuem presentes, ainda que de forma sutil. Frases como: "Você precisou evoluir", "Você está mais evoluído em comparação a alguns anos atrás", "Ele é mais evoluído do que você", fazem parte do vocabulário da vida cotidiana. Um outro exemplo é considerar a civilização de uma pessoa indígena apenas quando essa sai da aldeia para viver na cidade, com a noção de que essas populações seriam incivilizadas, próximas do selvagem e distante da concepção ocidental de cidadão, de integrante da sociedade. Muitas vezes, as questões evolucionistas são impostas por aquilo que a pessoa acha ou entende como certo e errado, de como os outros deveriam seguir segundo sua visão de mundo. Franz Boas, em seu ensaio As Limitações do Método Comparativo, diz que as ideias não existem de forma idêntica por toda parte, elas variam, e que se tem acumulado material suficiente para mostrar que as causas dessas variações são tanto externas, isto é, baseadas no ambiente em seu sentido mais amplo, quanto internas, isto é, fundadas sobre condições psicológicas. Diz também que não se pode dizer que a ocorrência do mesmo fenômeno sempre se deva às mesmas causas, nem que ela prove que a mente humana obedece às mesmas leis em todos os lugares. O evolucionismo social é um método superado então por outras correntes teóricas, como o difusionismo e o funcionalismo, mas principalmente pelo relativismo cultural, que ganhou força através do próprio Boas. Assim,
podemos perceber que os seres humanos reagem de maneiras distintas, tanto na forma de se viver quanto na resolução de problemas. Com isso, vem a dúvida: até que ponto as comparações não são equivocadas? Pois fazê-las sobre métodos de melhor e mais evoluído, ou pior e menos evoluído, desconsidera diferentes fases, períodos que passamos que não podem ser considerados da mesma forma em outro momento, ou até mesmo por outras pessoas. Desta forma, não há cultura superior ou inferior à outra. Temos uma certa necessidade em nos acharmos superiores aos outros. Tanto é que, às vezes, esquecemos que fazemos parte do mundo animal. Buscamos incessantemente por atributos que trazem à tona nossa humanidade. Tentamos dar significado para tudo. Fazemos com que o plano simbólico ganhe mais forças. Criamos ritos, mitos, religiões, línguas, costumes e, de acordo com Clifford Geertz, em seu livro A Interpretação das Culturas, qualquer coisa que esteja afastada da simples realidade em que seja usada para impor um significado à experiência. Trazendo essa distinção de pessoas sobre sua superioridade e inferioridade, acabamos por acentuar as diferenças existentes entre o eu e o outro. A produção de estereótipos serve para a manutenção tanto da ordem social quanto da ordem simbólica de nossa sociedade. As dificuldades impostas pelo seu uso se referem ao seu caráter de reduzir, essencializar, naturalizar o normal e o anormal. Para tanto, o estereótipo usa a cisão como estratégia. Ele divide o aceitável do inaceitável. A exemplo disso, o próprio conceito de raça surge para legitimação dessa distinção, tendo o caso de Sarah Baartman, conhecida como Venus Hottentote, que, como descreve Janaína Damasceno sobre o caso, o corpo de uma mulher negra africana marcava radical alteridade entre este e o corpo do homem branco europeu, considerado a normalidade até então. No caso de Sarah, a sexualização do corpo das mulheres Khoisan também marcou essa separação, assim como a nudez das indígenas americanas com a chegada dos colonizadores os marcou imediatamente. Lévi-Strauss, em Raça e História, diz que a evolução das sociedades humanas ocorreu de duas formas, uma de modo acelerado e outra mais devagar, como se fosse uma viagem de carro onde uma vai direto para o destino e a outra vai fazendo várias paradas no caminho. E isso faz com que tenhamos duas espécies de história, progressiva e acumulativa. A progressiva não é necessariamente contínua, mas há saltos e ocorre em progressões variadas e em sentidos diferentes. A história raramente é cumulativa, com somas que se adicionam para formar uma combinação favorável e não é privilégio de uma civilização ou período específico. Essas questões dependem muito do ponto de vista do indivíduo. Como Lévi-Strauss cita, é como se fôssemos um passageiro em um trem, que seria a cultura, onde nossa posição dentro do vagão e velocidade do mesmo, em comparação ao que está fora da janela, nos dá uma certa visão do mundo externo, ou seja, as sociedades se transformam pelas contribuições entre elas e as culturas são os óculos pelo qual os sujeitos enxergam o mundo. Sendo assim, é válido evidenciar o caráter potencialmente racista dessa teoria e dos ideais que disseminou, sobrepondo a organização social do Ocidente sobre as demais, estabelecendo categorias mais ou menos evoluídas numa escada evolutiva inexistente.